Bom dia, amada igreja. Amados, hoje o pessoal acho que sentiu o jantar de ontem, né? Que ontem estava lotado esse negócio aí hoje. O pessoal deve estar em casa digerindo a comida de ontem. Mas nós estamos com um probleminha na internet. Não sabemos com essa obra aí. O sinal não está chegando aqui. Tem sinal lá em cima, mas não tem sinal aqui dentro do templo. Alguns irmãos mandaram mensagem, né, que estariam acompanhando pela internet. Mas estou vendo que, né, vamos ver que a gente vão ter que vir para cá, porque infelizmente estamos sem contato aí. Nós vamos orar. Uma coisa a gente fica meio preocupado, mas uma coisa a gente vai aprendendo nessa caminhada. Deus sempre fala para quem está disposto a ouvir, quem está perto dele, né? Se você se atentar para a voz do Senhor, você vai ouvir. Hoje, com o recurso aí da internet, infelizmente, muitos se acomodaram. E esquecemos que em algum momento essa internet pode faltar, né? O tempo igual virou de manhã, para de Mangaratiba, com certeza está caindo muita água, porque está muito escuro para lá. Nós temos alguns locais nossos aí do Nordeste que está, né, passando por dificuldades concernente às chuvas. Então as chuvas, de vez em quando, elas vêm e trazem transtorno. Nós não podemos controlar essas coisas, mas o presencial é mais seguro, né? Quem está presente acaba, né, garantindo aí a sua parte. Então nós vamos orar nesse momento. A irmã Sara já está chegando no hotel, casou ontem, manda agradecer aos irmãos aí que estiveram lá no casamento, né? E pedem que os irmãos continuem orando, né? E a nossa oração é para que as coisas, né, as coisas caminhem. Amém? Hoje também tem um casamento do Pablo. O Pablo vai casar hoje. Então nós temos aí vários irmãos que estarão no casamento do Pablo, né? O Pablo cresceu aqui com a gente, né? E não está mais conosco como membro, mas agora mesmo estava ali, que passei, estava cortando o cabelo aqui na barbearia, falei com ele ali. Já estão se preparando para o casamento. O casamento é agora, se eu não me engano, é agora por volta de 11 ou meio-dia o casamento dele. E muitos irmãos da igreja vão estar lá no casamento dele. Então assim, eu nem sabia desse casamento, fiquei sabendo ontem, né, à noite, que alguém falou: pastor, amanhã eu não venho não, que eu estou no casamento. Eu falei: casamento? Casamento do Pablo. Eu falei: então perdi, né? Então é menos algumas pessoas, mas que Deus tenha misericórdia. Eu tenho certeza que nós estamos aqui, vamos ouvir, e todo conhecimento bem armazenado, bem guardado, em algum momento ele vai ser muito útil mesmo. Então que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, para que esse conhecimento ele alcance outras pessoas aí fora. Amém? Tudo que Deus nos dá não é para guardarmos eternamente para nós, não. É para guardarmos eternamente e passarmos para outros. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Como sempre fazemos, né? Vamos fazer nesse momento, vamos ajoelhar. Vamos agradecer a Deus pela vida, né? Vamos agradecer a Deus pelo alimento, pelo que fizemos ontem, pela cantata de Natal que teremos hoje à noite. Ore pela Dayana, nossa ministra de música, está resfriada, tá? Mas a noite vai estar aí para reger a cantata, e que Deus continue a nos abençoar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Ó Deus, às vezes ficamos chateados, ó Deus, os corações e mentes pesadas, porque gostaríamos que as coisas fossem diferentes, mas não conseguimos controlar todas as coisas. Esse poder nós não temos. Todo o poder é teu, somente teu. O Senhor sabe, controla, administra todas as coisas. Nós não temos esse poder. Jamais iríamos imaginar que ficaríamos nessa situação sem internet nessa manhã. Mas uma coisa é certa: o Senhor trouxe os teus filhos em segurança até nós, para passar a nós, ó Deus, tudo aquilo que eles têm adquirido nesta caminhada, nessa jornada. Abençoe o pastor Cláudio, seu pai, poderosamente nesta manhã, e que tudo que ouviremos, ó Deus, que seja algo transformador, algo que venha, Senhor, nos motivar a continuar a ler a Tua Palavra, a buscar conhecimento, ó Deus, a ter contato com literaturas, ó Deus, que relatam, que expressam, ó Deus, na íntegra e com veracidade a história do Teu povo. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por cada vida. Obrigado, Senhor, pelo departamento infantil que está ali funcionando, as crianças, os juniores. Ó Deus, abençoe os teus filhos, as professoras, berçário. Ó Deus, obrigado pela alegria das tuas filhas. Ó
ó Deus, em estar participando desse momento. A nós, ó Deus, abre os nossos ouvidos, mente, olhos, para que possamos estar atentos a tudo que será colocado diante de nós nesse momento. Assim eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Amados, nós vamos fazer em 2 momentos. Vamos começar o primeiro momento agora, depois vai ter lá um café para os irmãos, e também o irmão Cláudio manda avisar que vai ter almoço, porque sobrou muita comida de ontem, tá? Então ele vai preparar lá. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui hoje vão ser abençoados, que vai ter o café e almoço, né? Olha que bênção, né? Então, né, desde já nós vamos passar a palavra para o irmão, e gratos aos irmãos pelo dia de ontem. Muito obrigado aí pela presença e cooperação dos irmãos no nosso jantar. Fábio, passa a palavra para ele, qual do horário? Vamos lá, pastor. Subir aqui, que aqui em cima fica melhor para o irmão. Amados, passar a palavra ao pastor Cláudio. Ele vai estar se apresentando de forma mais, né, correta, objetiva. Aqui a gente cometa algum deslize aqui, tá? Mas eu tenho certeza que, né, é bênção, e é muito bom tê-lo aqui conosco nesta manhã, tá, meu pastor? Que Deus abençoe. Aí você apresenta o teu pai, que fica mais fácil. Tá bom. Tá. Obrigado. Obrigado. Meus irmãos, bom dia. Que a paz esteja com todos e com todas. Prazer imenso estar com os irmãos nessa manhã, poder celebrar com os amados o dia da Bíblia. Hoje, dia 12 de dezembro, é celebrado o dia da Bíblia. E nós somos o povo do livro, né? O povo da Escritura, o povo da palavra. Então, eu fui convidado e com muito prazer e prontamente atendi o convite feito aqui pelo pastor, que me foi dado por intermédio do Luciano. Vocês conhecem o Luciano? Que é um aluno nosso lá da faculdade. Eu sou professor do Luciano na faculdade de teologia, na FAECAD. Então, eu venho com meu pai, esse senhor simpático que está aqui, veio comigo. Minha esposa e meus filhos não puderam vir, porque nós também temos atividade lá em nossa igreja, comunidade, lá em São Gonçalo, mas ela envia saudações à igreja, tá? Minha esposa, meus filhos, sou casado, tenho 2 filhos, e meu papai se prontificou a vir comigo, então aqui estamos nós. Meus irmãos, eu tenho prazer de falar desse assunto, porque assim que eu tive uma experiência com Cristo, isso já vai aí para, já caminhando, né, 30 anos, há 30 anos atrás, aos meus 20 anos, eu tive uma experiência, né, eu que não cria em Deus. Eu, na minha cabeça, naquela ocasião, até aquele momento, eu tinha uma visão materialista, né, ateísta do mundo, né? Pode acreditar nisso. Quem está falando com você é um ex-ateu, né? E eu tive uma experiência com Jesus Cristo muito profunda, radicalmente transformadora. A minha vida está definida entre o antes e o depois, sabe? Cristo realmente transformou a minha vida. E logo, logo, eu percebi que a Escritura exerce, ou deveria exercer, uma influência fundamental na minha vida. Porque não dá para você conhecer a Cristo sem você conhecer a palavra de Cristo. Jesus disse: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, quer dizer, como é que eu vou permanecer na palavra dele se eu não conheço a palavra dele?
E logo percebi que era de fundamental importância conhecer a palavra de Deus. Eu acredito, queridos, que a nossa igreja evangélica brasileira, uma das grandes necessidades nossas é voltarmos para a palavra, sabe? Que a gente possa nos conscientizar da primazia, da absoluta prioridade que a palavra de Deus deve ter na nossa vida. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. A palavra de Deus é a vida do cristão. A palavra de Deus é a vida do povo de Deus. E quando eu me refiro à palavra, eu não me refiro meramente ao texto escrito, eu me refiro ao Espírito, sobretudo, que inspirou o texto. Eu não falo meramente com respeito à letra da Bíblia, mas eu me refiro sobretudo ao Cristo, que é a palavra de Deus. Mas evidentemente que Cristo se revela nas Escrituras. E ao tomar contato com a Escritura, eu tenho contato com o Cristo da Escritura. Então é muito importante que nós tenhamos a consciência da necessidade da palavra de Deus na nossa vida. Deuteronômio 8, versículo 3 diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós nos importamos muito com o pão que perece. Nós nos importamos muito com as coisas que passam. Nos preocupamos com o que temos que comer, beber, vestir, não é assim? É isso que deixa o homem muito ansioso. Os seres humanos estão ansiosos. Aliás, a ansiedade é o mal do nosso tempo, não é verdade? O grande mal do nosso século se chama ansiedade. Ansiedade. A ansiedade é aquele sentimento de que você não tem o controle de alguma coisa, algo que te escapa o controle, e esse algo que te escapa o controle tem a ver com a nossa vida pessoal, com a nossa subsistência, e aquilo que nos escapa o controle nos deixa inquietos, preocupados. A conta que tem que pagar, a compra que tem que fazer, os compromissos. É isso que nos deixa ansiosos. Como será o dia de amanhã? Não é verdade? Como que será 2022? É uma incógnita. Irmãos, nós temos que aprender com Jesus a confiar nele e a descansar na sua palavra. Ninguém fica ansioso por ser mais santo. Já parou para pensar nisso? As nossas ansiedades não são para viver uma vida cheia do Espírito Santo, ou sermos mais santos, mais éticos, cristãos mais verdadeiros. A nossa ansiedade não passa por aí. A nossa ansiedade é: o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que eu vou pagar essa conta. Mas Jesus disse para a gente não andar ansioso por nada, pelo dia de amanhã. Vamos viver o dia de hoje, porque o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. O pão nosso Ele nos dá hoje. Não nos preocupemos com o dia de amanhã. Está nas boas mãos de Deus. Deus tem o domínio de tudo. Eu estou dando essa palavra para a gente poder nos concentrar plenamente naquilo que vamos ouvir nessa manhã, sobre a importância da Escritura, para a gente estar aqui espírito, alma, corpo. Ou seja, por completo, pensamento, atenção naquilo que nós vamos aprender. Eu vou dividir essa minha fala em dois momentos. Primeiro, nós vamos falar sobre ao movimento da Bíblia, da tradição oral até o texto escrito, tá?
Ou seja, eu quero dar algumas informações para você ter uma noção de como que a Bíblia chegou na sua mão. Quem tem Bíblia aí, levanta para mim. Cadê os batistas, os bons de Bíblia aí? Olha, maravilha. Maravilha. Você tem uma Bíblia. E aí a questão é, o nosso problema hoje é que a gente não tem a Bíblia. Não é que a gente não tem a Bíblia. A nossa grande questão hoje é que nós temos a Bíblia, mas será que nós estamos entendendo a Bíblia? Né? Essa é uma questão, né? Nós temos o texto, mas será que nós entendemos o texto? Uma vez, um homem chamado Filipe, isso está lá em Atos no capítulo 8. O Filipe, ele está diante da carruagem do ministro da economia da rainha Candace, de uma rainha africana. Você deve conhecer esse texto. Ele está voltando de Jerusalém e ele está lendo o livro do profeta Isaías. E aí então, o Filipe estava ao lado dele e perguntou: você entende o que você está lendo? Essa é uma pergunta basilar. Você entende o que você está lendo? E aí a resposta foi reveladora. Como que eu poderia entender se alguém não me explicar? Ou seja, o texto carece de explicação, carece de interpretação, carece de ser entendido. O nosso problema hoje não é que nós não tenhamos Bíblias, nós temos muitas Bíblias. Bíblias em português, Bíblias em inglês, Bíblias em alemão, Bíblias em francês, em todas as línguas modernas nós temos Bíblia, em dialetos de vários povos já estão traduzidos Bíblias. É verdade que ainda tem alguns que não tem, mas são poucos. A maioria das línguas tem um exemplar da Sagrada Escritura. No entanto, apesar de todas essas Bíblias, em português, por exemplo, nós temos a Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, Nova Almeida Atualizada, Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Bíblia na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Nova Versão Transformadora, várias versões de vários estilos de Bíblias diferentes, de versões diferentes. No entanto, a mesma questão permanece, né? Será que estamos entendendo esse texto? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na segunda parte da nossa fala. Nessa primeira, eu quero mostrar para você que a Bíblia não surgiu do jeito que você tem ela na mão. Nós temos o texto traduzido na nossa língua. Será que sempre foi assim? Nós temos a Bíblia em português. Será que ela foi escrita nessa língua? Está impressa em papel, foi impresso. Ou seja, a tecnologia da imprensa aí. Mas será que foi assim desde sempre? A nossa Bíblia está dividida em capítulos e versículos. Será que foi assim desde sempre? É sobre algumas questões relativas a isso que nós vamos falar. Tá? Então, vamos lá. Primeiras questõezinhas que a gente vai tentar responder. Qual é a origem da Bíblia? Essa é uma primeira questão, né? Como que ela surge? Será que a Bíblia já surgiu como texto? Não é? A Bíblia, a Escritura, ela surge como texto. Como é que ela foi escrita? Os materiais que foram utilizados a princípio, as línguas, como que chegou até nós, etc. Tá? Então vamos lá, pode passar aí passando os slides. Primeiro a gente pode passar para o próximo. Tem um texto aí, olha, vamos ler juntos. Salmo 78, versículos 3 e 4, vamos ler bem forte. Amém. Olha só o que o Salmo nos diz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Aí nós já percebemos que há uma transmissão entre gerações de narrativas, de histórias
que são comunicadas de pais a filhos e de geração em geração. Então, aqui está a origem da Bíblia. A Bíblia, ela não surge como texto, mas ela surge como tradição oral. Primeiro ponto que eu quero já nessa manhã dizer para você. A Bíblia surge como tradição oral. Como que funciona isso? O nosso Deus é um Deus que se revela. Graças a Deus por isso. Porque se Ele não se revelar, jamais poderíamos conhecê-lo. A revelação é uma iniciativa única e exclusiva de Deus. Ninguém subiu ao céu e o convenceu a se revelar. Mas por Ele ser um Deus relacional, um Deus que se relaciona, e é um Deus que nos criou para o louvor da sua glória, Ele se revela à sua criação. Deus se revela, por exemplo, na criação, na natureza. A palavra de Deus diz assim: os céus, Salmo 19, os céus manifestam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, antes mesmo de houver texto, a humanidade, ao contemplar a criação, instintivamente se pergunta: quem está por trás do sol? Quem é que se oculta por trás do brilho das estrelas, das galáxias? Da onde veio tudo isso? Dos bosques, da vida selvagem, dos imensos cardumes dos mares, das espécies infindáveis de aves, essa criação diversa e maravilhosa, a boa criação de Deus. Quem é que se oculta por trás dela? Paulo diz lá em Romanos 1, a partir do versículo 18, que os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são vistos claramente nas coisas que foram criadas. A isso os teólogos chamam de revelação natural. O Deus que se revela pela sua criação. A criação espelha Deus. Olha para quem está do teu lado. Dê um sorriso para essa pessoa, essa sua máscara. O sorriso que está por trás dessa máscara. Você está olhando para alguém que é a imagem e semelhança do Deus vivo. Deus se revela na sua criação. Podemos vê-lo uns nos outros também. Então Deus se revela. Mas Deus não apenas se revela naquilo que criou, que é a revelação natural, mas também há a revelação especial de Deus. É quando Ele vem diretamente e dirige a palavra ao ser humano. De maneira que a Bíblia diz que um homem chamado Enoque andou com Deus. Não tinha texto nenhum, não tinha Bíblia nenhuma escrita, e Enoque andou com Deus. Como é que ele pode ter andado com Deus se não tinha a imprensa bíblica brasileira, se não tinha a Sociedade Bíblica do Brasil, nenhuma Bíblia impressa? Não, estamos falando de um tempo remoto, aonde Deus se revela diretamente a um indivíduo, a uma comunidade, a um grupo. E aí chamamos de revelação especial. Enoque andou com Deus, Noé ouviu a voz de Deus e aparelhou a arca. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão, você vê, o homem estava lá na Babilônia. Ur situa-se aonde é a Babilônia. Depois foi chamada de Ur dos Caldeus. Você vê, Abraão era um homem pagão. Deus lhe dirigiu a palavra e lhe disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse homem ouviu Deus. Entende? Então, Deus se revela. Imagina, como é que eu sei que Deus chamou um homem chamado Moisés? Hoje nós temos um relato escrito.
Mas, antes do relato escrito, o que aconteceu? Primeira experiência. Deus na sarça, que ardia e não se consumia. Primeiro a revelação, a experiência. Depois o testemunho. Entende? Primeira experiência. Alguém teve um encontro com Deus. Alguém teve uma experiência com Deus que se revela, com Deus que se mostra. Depois, ao testemunho. E é esse testemunho que nós chamamos de oralidade. É um testemunho oral. Basta ver os evangelhos. Qual era a Bíblia do Novo Testamento na época de Jesus? Não tinha. A Escritura era do Antigo Testamento. Mas a palavra encarnada estava entre eles. A palavra que se fez carne. E os apóstolos presenciaram os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, os ditos de Jesus e a assombrosa ressurreição de Jesus. Viram-no crucificado e viram-no ressuscitado. Esse testemunho, primeiramente, ele foi guardado no coração e comunicado de forma oral, até o dia que ele foi colocado por escrito. Lucas mesmo diz, logo no início do evangelho dele: muitos já empreenderam um relato ordenado dos feitos que se passaram entre nós. Também a mim me coube fazer um relato. Outros relatos já haviam, mas esses relatos escritos, e no caso Marcos, que precede Lucas, ele tem origem na oralidade. Então, antes do texto ser escrito, ele tem uma tradição oral. Narrativas contadas de pais a filhos. Então, novamente, vamos ler o que ouvimos. Muda só quando eu pedir, por gentileza. O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais. Tradição oral. Olha só o versículo 4. Não, irmão, é o que está atrás, é o primeiro texto, esse. Vamos ler. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Ou seja, a geração que ouve o relato é a geração que se encarrega de transmitir. A palavra tradição vem da palavra transmissão. Tradição é o que se transmite. E o que é transmitido pela oralidade de pais a filhos. O povo de Israel é um povo semita. E o que significa que ele é um povo semita? Ele vem de um dos filhos de Noé chamado Sem. Noé teve 3 filhos. Sem, quais são os filhos de Noé? Sem, Cão, Jafé. Sem, pela linhagem de Sem, vem os povos do Oriente Médio. Quais sejam? Os árabes, os arameus, os hebreus. São povos semitas. Esses povos semitas são povos de forte cultura oral. E é justamente a oralidade que tem preservado Israel ao longo da história. Porque é um povo que aprendeu a viver sem templo, é um povo que aprendeu a viver sem a sua terra, e o que eles tinham? Tradição. A tradição oral. Aquilo que nossos pais nos contaram. Pode passar. Aí a gente tem uma imagem de um grupamento, né? Um grupo familiar do Oriente Médio, onde você tem a figura aí de um adulto, né? E tem uma mulher ao lado e crianças. Ou seja, justamente uma família onde se compartilham suas histórias, né? Eu creio, queridos, que essa é uma grande lição
uma das lições que esses povos nos dão, que é justamente reunir-se, não é? Ali exatamente não tem uma mesa, eles estão juntos, mas hoje nós temos a mesa, que é o lugar propício para o encontro da família e aonde a gente pode se conectar. Lamentavelmente, a gente tem trocado isso por isso aqui, ó. Verdade ou mentira? Isso aqui tem tirado a nossa comunhão, isso aqui tem tirado a nossa atenção um no outro. Isso é um problema muito sério. Reconhecemos a importância das tecnologias, mas elas têm que ficar no lugar delas. Não podem nos tirar o que é mais importante, que é a comunhão e o relacionamento. E isso nas famílias semitas é muito importante. E essas histórias são comunicadas de geração em geração. Anualmente, os judeus têm as festas da Páscoa, do Pentecostes, a festa de Tabernáculos. E essas festas são ocasiões onde eles recontam as suas histórias. O que é a Páscoa? A Páscoa, ela nada mais é do que uma refeição à mesa, onde eles relembram o Êxodo. Se você for ver uma Páscoa judaica, é isso. É uma refeição, tá? Onde há uma ordem nessa refeição. E a cada momento da refeição, uma parte da história é relatada. De maneira que as gerações novas se sentem parte do povo ao ouvir essas narrativas. Então, a tradição oral é um elemento muito forte dentro da cultura semita. Antes da criação e do desenvolvimento da escrita, os antigos transmitiram suas histórias e seus costumes a seus filhos. E o povo de Israel preserva essas memórias através dessas narrativas orais. Se temos na Bíblia, queridos, é porque muitas gerações se comprometeram a transmitir a outras gerações até que ela se tornou escrito. Nós temos uma impressão de que a Bíblia, Israel sempre teve o texto escrito. Isso não é verdade. A escrita se desenvolve, preste atenção nisso. Isso é dado histórico, isso não é especulação, isso é um dado, tá? A escrita alfabética, a escrita alfabética, ela se desenvolveu a partir do século X a.C. A escrita. O êxodo aconteceu antes. Abraão viveu muito antes. As escrituras que nós temos de Israel, elas datam, talvez o texto mais antigo date do século 8 ou 9. O que nós temos antes é o quê? O que nós temos antes são tradições orais. Compreende? Próximo texto. Salmo 44. Vamos ler? Ouvimos. Então, ouvimos com os nossos ouvidos. Que redundância linda, né? Essa redundância na Bíblia é maravilhosa. Ouvimos com os nossos ouvidos o que os nossos pais nos têm contado. Tradição oral. Então, próxima tela. Olha só o fluxo aí. Próxima tela. Primeiro, há a revelação, há o encontro do sagrado com o humano, do divino com o ser humano, do eterno com o temporal, do espiritual com aquilo que é material, ou seja, Deus vem até nós, se revelou. Então, aí, a essa primeira experiência chamamos de revelação. Testemunho, porque alguém vai dizer assim: eu estive com ele, eu o vi, ele falou comigo. Desse testemunho, a partir dele vai surgir uma tradição oral. Quanto tempo levou de tradição oral, por exemplo, das histórias de Abraão, de Moisés, do êxodo do Egito, até o texto escrito na língua hebraica, que a língua hebraica é a língua de Canaã. E o hebraico, isso os estudiosos do hebraico sabem, o seguinte: a forma mais antiga de hebraico que se tem, que é o paleo-hebraico,
encontrou-se materiais, né, pela arqueologia na terra de Israel, que data do ano 1000, onde se tem a forma mais antiga de hebraico, ano 1000. Então não se tem nada que vá para além do ano 1000, mais para trás. O que nós temos são textos que vêm depois. E isso está em sincronia com a história da escrita. Porque até se fixar por escrito, nós temos tradições orais, que são guardadas, preservadas de pais aos seus filhos. Próxima tela. Primeira, a escrita não alfabética. A escrita não começou com a escrita alfabética. A escrita começou com a escrita não alfabética. Exemplos de escrita não alfabética. Uma delas é essa aí, a chamada escrita cuneiforme, aonde eles escreviam em tabletes de argila com as cunhas, não é? E escreviam numa espécie de tijolos ou de cerâmicas, peças de argila, etc. Essa é chamada escrita cuneiforme da Babilônia, da Mesopotâmia. Você vê aí, ano 3200 a.C. Mas essa escrita não é alfabética. Depois nós temos a chamada escrita hieroglífica, ou os conhecidos hieróglifos, onde cada símbolo daquele representa toda uma frase. Isso não é uma escrita alfabética. Era muito usada no Egito. Olha aí a escrita primitiva alfabética. Primeiro alfabeto que se tem notícia no mundo, alfabeto fenício. Século X, gente. Antes de Cristo. Século X. Vocês podem ler aí o que está escrito aí, estão entendendo? Nem eu. Próxima tela. Olha aí o hebraico. Esse aqui eu entendo, esse aqui eu conheço. Quem quiser aula de hebraico. Alguém gostaria de aprender hebraico aí? Hã? Quando vocês começarem a ler a Bíblia em hebraico, vocês vão sentir algo diferente. É muito bom. Eu costumo dizer que as nossas traduções são boas. Eu não estou aqui para falar. Pelo contrário, as nossas traduções em português, elas são boas. Nenhuma é perfeita. Eu sei que alguém vai perguntar isso mais à frente. Qual é a melhor tradução da Bíblia? Né? Eu digo para você uma coisa. As nossas traduções em geral são boas. É claro que umas são melhores do que outras em determinados textos específicos. Porém, eu pergunto para vocês, a água encanada mata a sede? A água encanada? Você vai no filtro, está com sede, bebe. Dá para saciar a sede? Sim ou não? Sim, né? Dá. Mas se você escalar a montanha e beber direto da fonte? Sacia a sede, mas além de saciar a sede, vai te dar um prazer. Quem aqui já bebeu água da fonte lá na serra, lá na montanha? É diferente, não é? Sim ou não? E o que tem diferente? O homem não botou a mão naquilo ali. Você está bebendo direto. Então, a água encanada passou por um tratamento humano, é a tradução. O texto original é a água que jorra da fonte. O hebraico, aí está escrito Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Olha o hebraico aí. Queridos, aquela parte dali, de cá, do lado de cá, é uma imagem do Códice de Leningrado, que data do ano 1000. É um códice da Idade Média. Um códice hebraico, que esse códice é usado para traduzir a Bíblia. O texto dele é o texto padrão para traduzir a Bíblia no mundo todo. Alfabeto hebraico, do Aleph até o Tav. Tá? Curiosidade a respeito do hebraico. Escreve-se e se lê da direita para a esquerda. Sabia disso? O hebraico você não lê como no português, da esquerda
para a direita. O hebraico é daqui para lá. Olha que legal. Olha, você quer treinar teu cérebro? Quer prevenir Alzheimer? Quer tornar tua mente ativa? Estuda hebraico. Melhor do que palavra cruzada. Verdade. Porque mexe com tudo. Mexe com tudo, com todo o teu sistema. Se você trabalha muito o lado direito, você vai trabalhar o lado esquerdo. É interessante. Esse aqui é o grego. O hebraico, voltar para o hebraico. Volta para o hebraico lá, isso. O hebraico é a língua do Antigo Testamento, gente. O Antigo Testamento foi escrito em duas línguas e a principal delas é o hebraico. O hebraico é 99% do Antigo Testamento. E a outra é o aramaico, que é responsável, não é, por uma parte menor. Poucos textos estão em aramaico. Alguma coisa em Daniel, alguma coisa em Jeremias, mas é pouca coisa. A maior parte do texto do Antigo Testamento está em hebraico. E o Novo Testamento, pode pular agora, o Novo Testamento foi escrito em grego. É a língua do Novo Testamento. Porque já reflete um outro tempo. O tempo posterior às expansões do Império Grego, de Alexandre Magno, não é? Do movimento chamado helenismo. Então, quando chega no primeiro século, em pleno Império Grego, romano, tá? Eu costumo dizer que o Império é romano, mas a cultura é grega, né? A política é romana, mas a cultura é grega. Isso no ambiente do Novo Testamento. Então se fala o chamado grego koiné, que é o grego comum, o grego popular. Então você veja o seguinte, olha só do que já estamos falando. Você tem uma Bíblia na mão que não começou assim, como livro. Você vai ver que ela começou a ser escrita em forma de rolo. Numa língua que não é a língua que você está lendo, não foi escrita em português. Foi escrita em hebraico. Poucas porções em aramaico. Novo Testamento, grego. Foi escrito em outra cultura, em outro momento histórico, em outra geografia. Então repara que você tem um livro antigo, porém novo. Antigo, porém atual. Porque é a palavra de Deus. Mas vamos seguindo. Então a escrita alfabética, a escrita grega, aliás, a palavra alfabeto, que a gente tem em português, vem justamente do grego, alfa, beta, as duas primeiras letras do grego, a letra alfa, depois a letra beta. Então a palavra alfabeto vem justamente daí. As nossas consoantes, no caso do hebraico, que só tem consoante, e do nosso alfabeto, inclusive do grego, tem consoantes e vogais. Bom, vamos passando. A Bíblia foi escrita em que tipo de material? Papel? Não. Os primeiros materiais em que a Bíblia foi escrita foi papiro. O que é papiro? Papiro é um vegetal, uma espécie de caniço, muito comum no Egito. O Egito foi o grande produtor de papiro da antiguidade. Aquela região ali do delta do rio Nilo tinha muito papiro ali, né? E o Egito produzia papiro, exportava papiro, né? E os primeiros escritos foram em papiro. O papiro se desfaz com mais facilidade do que o pergaminho, conforme nós veremos. Mas foram os primeiros textos, tudo em papiro. Inclusive eu tenho lá na minha casa presente de alguém que esteve lá no Egito, numa dessas viagens para Israel que passa pelo Egito. Aí trouxeram um papiro para mim. E você vê que é um material assim, ele é um pouco denso, né? É um vegetal, mas que com o tempo ele se desfaz com mais facilidade. Esse aí é um papiro chamado P46, é um papiro existente, guardado, é um fragmento de texto que contém lá um trecho dos evangelhos. É o papiro chamado P46. Tá? Como eu disse, é um vegetal. O outro material que a Bíblia foi escrita, se chama de pergaminhos. O que são pergaminhos? Já o pergaminho não é feito de vegetal, o pergaminho é feito de couro.
de animal. Então é um material mais durável ou menos durável? O que você acha? Mais durável, né? Porque é feito de couro de animal. A cidade de Pérgamo, lembra? É uma das 7 igrejas da Ásia Menor, aonde João escreveu as cartas. A cidade de Pérgamo era o maior produtor de pergaminho. Por isso o nome pergaminho, porque é de Pérgamo, na Ásia Menor. Os pergaminhos substituíram naturalmente os papiros devido a uma durabilidade maior em relação aos papiros, os pergaminhos. Hoje, presta atenção nisso, o material mais antigo que a gente tem da Bíblia, manuscrito, tá? Não o texto original. Uma coisa eu preciso dizer, não existe texto original da Bíblia hoje em lugar nenhum. Pelo menos que se conheça. Pode ser que alguém encontre, a arqueologia escave a carta original de Paulo aos Romanos, já pensou que relíquia? Ou, de repente, encontre o texto original da carta, não é, do Evangelho de Marcos. Mas o que nós temos são cópias manuscritas, muito antes da imprensa, cópias manuscritas, feitas à mão, tá? E os manuscritos que nós temos mais antigos e em perfeito estado são os chamados códices, porque a Bíblia antes ela era escrita em forma de rolo ou códice. Códice tem um formato de livro, onde você abre e fecha. O rolo não, o rolo você abre. E o material, os textos mais antigos que nós temos da Bíblia estão em códice e códice feitos de pergaminhos, que são chamados códices sinaítico, códice vaticanos, são códices que têm a Bíblia e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. Códices vaticanos, códice alexandrino, são códices do século IV, século V depois de Cristo. Todos estão em pergaminho. Então, olha só, a próxima, antes dessa aí, irmão, o outro. Olha lá, você tem códice, forma de livro, ou rolo, né? Então, por exemplo, quando você tem uma visão de João no Apocalipse, onde ele vê um livro, um rolo escrito por dentro e por fora, lembra desse texto, Apocalipse 5? Ele está vendo um rolo na mão do Todo-Poderoso. Mas ao contrário dos rolos comuns, esse está escrito por dentro e por fora. Porque no rolo comum só escreve por dentro, você não escreve por dentro e por fora. Mas o rolo que tem na mão de Deus está escrito por dentro e por fora. E está selado com 7 selos, que só o Cordeiro pode abrir. Olha que interessante. Essa visão de João tem como pressuposto o rolo. Aí, ó, um rolo da Torá, o chamado Sefer HaTorá, né? Um judeu lendo aí, ó, o texto em hebraico. Então, o que é a Bíblia, gente? A Bíblia, da tradição oral até chegar a texto, passa por séculos e séculos de história. O tempo antes da escrita nós não temos como contar, de tradição oral. Mas a partir do momento que o texto se fixa por escrito, primeiro em papiros, depois em pergaminhos, na língua hebraica, na língua aramaica, na língua grega, esse texto, chamado de escritura, é que vai, em algum momento da história, ser reconhecido como texto sagrado. Por exemplo, quantos livros tem a nossa Bíblia? Quantos? 66. Quantos livros do Antigo Testamento? E quantos do Novo? Muito bem. Você acha que só foram escritos 39 livros no Antigo Testamento? Não. A tradição de Israel tem mais livros. Mas não foram reconhecidos como textos sagrados, aonde Deus fala com o povo. Entende?
Ou seja, houve um processo de canonização, que é um processo de reconhecimento de quais livros a comunidade de fé deveria preservar e a esses livros ter uma atenção especial como livro sagrado. Por exemplo, o livro de Macabeus, quantos já ouviram falar nele? Tem na nossa Bíblia? Aonde que tem o livro de Macabeus? Na Bíblia Católica. Aí aquela velha questão, né? Eles acrescentaram ou nós que retiramos? Entende? Eles acrescentaram ou nós que retiramos? De onde é que vem o livro de Macabeus? O livro de Macabeus pertence à tradição de Israel? Sim, pertence à tradição. E por que não está na nossa Bíblia? Ninguém nunca se perguntou nisso, não? Eu vou dizer para você por quê. O livro de Macabeus está na Bíblia Católica e não na nossa. Por quê? Primeiro, ele constava na primeira tradução da Bíblia do hebraico para a língua grega. E o nome dessa tradução se chama Septuaginta. A Septuaginta é a primeira tradução do hebraico para o grego. Nessa Bíblia chamada Septuaginta, tá? Tem todos os livros que você conhece, que estão na sua Bíblia, e mais alguns que você não tem na sua Bíblia. Como, por exemplo, o livro de Tobias, livro de Macabeus, livro de Judite, Eclesiástico, livro da sabedoria. São livros que nós não temos na nossa Bíblia, mas que estava na tradução grega. O que acontece? A igreja cristã lia a Septuaginta, que é a tradução grega, mais até do que a Bíblia hebraica, por incrível que pareça. E essa tradição continuou. E esses textos continuavam lá. Quem é que tirou Macabeus do cânon protestante? A Reforma protestante. Foi na Reforma que Macabeus pulou fora. Que Macabeus, que Judite, que Eclesiástico, que esses outros, Tobias, porque até a Reforma estava lá. Mas na Reforma, que foi um divisor de águas, esses livros foram retirados. Quem é que definiu quais são os livros sagrados do Antigo Testamento? A tradição judaica. Então eles se reuniram, isso foi um processo lá do primeiro século, e eles disseram, esse livro aqui nós queremos, esse nós não queremos. Então a tradição judaica, eles mesmos tiraram Macabeus. Deixa eu ser mais preciso no que eu estou dizendo. A tradição cristã continuou com Macabeus. Os judeus tiraram. Sabe por quê? Escrito em grego. Todos os livros que foram escritos em grego, que são do período chamado de, aquele período que se chama de silêncio, né? Eu não gosto muito dessa palavra, dessa definição. O período de silêncio, até parece que Deus não está falando, né? Não é isso, não é exatamente isso. O período interbíblico, que vai ali de Malaquias até Mateus, é nesse ínterim, durante o Império Grego, do período de Alexandre o Grande, que se escreveu esses livros, Macabeus, Judite, Tobias, e a tradição judaica, que considera a língua hebraica uma língua pura, uma língua sublime, sagrada, entende que a escritura não pode ser escrita na linguagem de pagão que come carne de porco. Por exemplo, você sabe que o judeu não gosta de carne de porco, né? Sabe disso, né? O judeu não come carne de porco nem por um decreto. Não come. Eles têm uma dieta muito restrita. Então essa coisa de grego é coisa de gentio. A tradição judaica não gosta. Então tudo que está escrito em grego é impuro. Para eles, né? Então eles definiram como sagrado os 39 livros que nós temos hoje. Mas a Septuaginta preserva esses textos. E a tradição cristã original preservou também. Você sabe que o movimento de Jesus deu origem ao movimento cristão. O movimento de Jesus era judaico. Você deve saber disso, né? Jesus e os apóstolos eram todos judeus. Tem gente que pensa que Jesus era cristão. Jesus não era cristão. Jesus é judeu. Tá? Agora, o movimento que ele dá início
é que se tornou o embrião do cristianismo. Entenda isso. E aqueles apóstolos que estavam com ele, todos judeus, se espalharam e pregaram o evangelho. Aí sim, no mundo gentilizado, no mundo greco-romano. E aí sim, a igreja se gentiliza. Ela vai perdendo aquela característica mais judaica e vai se tornando mais gentílica. E o apóstolo Paulo entrou muito bem como um homem-chave nesse processo todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tradição, a igreja cristã, que se tornou primeiramente católica, não é? Romana, preservou esses textos pela tradição católica romana. Mas a reforma rompeu com a tradição católica e considerou como canônico para o Antigo Testamento aquilo que a tradição judaica havia definido lá no início, ou seja, tirar aqueles livros que a Septuaginta manteve, a tradição cristã manteve. Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Ou tá complicado isso? Tá não, né? Tá tranquilo, né? Dá para entender perfeitamente. Então a Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros, tá certo? A Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto, a Bíblia é um biblion. A palavra biblioteca vem de biblio, que é livro. Então, vários livros compõem aquilo que nós conhecemos como Bíblia. São livros. Livros escritos em gêneros literários diferentes. Presta atenção nisso. Na Bíblia você tem narrativas, você tem histórias. Você pega, por exemplo, a narrativa da história de José. Coisa linda aquela história, não é? Quem gosta da história de José? Linda história, fascinante, não é? Fascinante. Qualquer um gostaria de ter escrito essa história, entendeu? Por quê? Porque é uma história linda, não é? Mesmo se não fosse inspirado, quem não crê na inspiração do texto, ela já é bonita por si mesmo. É linda a história de José. Você tem leis. Você pega o livro de Levítico, um livro jurídico, né? Você tem partes jurídicas, profecias, livros que são proféticos, livros que são poéticos, você tem poesia. E, queridos, pelo amor de Deus, a gente tem que considerar o gênero literário para interpretar direito o texto. Tem gente que lê Salmo como quem lê profecia. Os salmos são orações, são canções, são poesias. E na hora de interpretar, nós precisamos levar isso em consideração. Uma narrativa, por exemplo, as narrativas, elas são normativas? Olha uma pergunta que eu estou fazendo. As narrativas da Bíblia são normativas ou elas são descritivas? Em outras palavras, existe lei na narrativa? Ou existe uma moral da história como pano de fundo para a gente pensar? Entende? Então a gente tem que procurar qual é a moral da história aí. A narrativa não vai dizer, e Davi, porque pecou, transgrediu a lei do Senhor, não está escrito nada disso. Simplesmente ele vai contando, né? As virtudes e os problemas de Davi. E quando ele vai falar dos seus tropeços, ele mostra as consequências, mas ele não vai dizer assim, está vendo? Não. Ele simplesmente deixa isso por sua conta, para que você leia e você perceba que aquele caminho não foi bom por causa das consequências. Então a narrativa, ela tem uma moral da história que a gente precisa descobrir. Então a interpretação da Bíblia passa necessariamente pela consideração do gênero literário. Salmos, como interpretar um salmo? Salmo é poesia. Será que eu posso estabelecer uma lei a partir do salmo? Por exemplo, Salmo 137. As margens dos rios de Babilônia penduravam as nossas harpas. Conhece esse texto? Muito bem. E aqueles que nos levaram cativos pediam para nós, canta aí um dos cânticos de Sião. Como entoar o canto do Senhor em terra estranha? Aí, na segunda parte do salmo, ele diz assim, filha de Babilônia,
Eu tenho a impressão que tem crente que quando ele quer xingar piedosamente alguém, ele diz: filha de Babilônia. Não é verdade? Feliz é aquele que esmagar os teus filhos na pedra. Um judeu está rogando uma praga nos babilônios, dizendo: feliz é aquele que esmagar a cabeça do teu filho contra a pedra. Aí eu pergunto: vai tu e faz o mesmo? É normativo? Tudo que está na Bíblia é bíblico? Olha só. O que eu entendo como bíblico? Aquilo que é orientação para a minha vida, para a sua vida. Tem coisas que estão na Bíblia, mas é para a gente pegar aquilo ali e aplicar sem uma interpretação? Exatamente. Vem Jesus e diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de... se ele tiver frio, dá-lhe de vestir. Abençoai os que vos perseguem. Entende? Como é que teve um salto daquele momento específico de Israel, contexto de cativeiro, tá certo? Desejando o mal para o babilônio, querendo que as criancinhas dos babilônios sejam esmagadas contra a pedra. Tu consegue imaginar isso? Dá para ensinar isso na escola dominical para as criancinhas? É o que eu estou dizendo, gente. A Bíblia precisa ser interpretada. É um tesouro de vida. Na segunda parte dessa palestra eu vou falar sobre isso. Mas a gente precisa interpretá-la para poder a gente caminhar na vontade de Deus. Então, você tem um conjunto de livros, 66 canônicos, ou seja, reconhecidamente inspirados pela tradição judaico-cristã, escritos em gêneros literários os mais distintos possíveis: narrativas, leis, profecias, poesias, escritos por homens da corte, escrito por reis, escrito por escribas, escrito por sábios, escrito por camponeses, por gente simples. Nos evangelhos, no Novo Testamento, temos evangelhos, os 4 evangelhos, o livro de Atos, que é o livro narrativo do Novo Testamento, as cartas dos apóstolos e o gênero apocalíptico expresso no livro do Apocalipse. Então nós temos uma variedade. Pode avançar. Eu acabei nem dando intervalo, hein, pastor? Eu acabei avançando. Eu acho que eu vou dar uma paradinha para fazer um intervalo, né? Vocês tomarem um cafezinho, quanto tempo a gente teria? 10 minutinhos? Posso dar então uma pausa agora? Então, irmãos, vamos dar uma pequena pausa, depois a gente volta. Eu quero saber o seguinte: quem é que vai voltar para cá e não para casa depois da pausa? Levanta a mão aí. Então, 10 minutinhos, rapidinho.